que eu tenho falado com os irmãos. Nós temos esta âncora, a âncora da fé. Eu quero perguntar para você, querido, querida, onde está ancorada a sua fé? No meio da tormenta, quando as ondas gigantes, bravias do mar se levantam contra o seu barquinho, onde você vai ancorar? Então é preciso lançar a sua âncora nas firmes promessas da palavra de Deus, na riqueza de sua graça, de seu cuidado e amor. Jesus é a âncora segura contra as ondas do pecado, da dúvida e da morte. A fé do cristão se ancora em Jesus, que lhe dá força e resistência contra as investidas do mal, as ciladas do diabo. Ela nos ajuda a vencer todas as dificuldades. Jeremias fala que infeliz, ele chega a dizer maldito, é o homem que coloca sua confiança no homem. É verdade que eu já lhes expliquei, nós entendemos que quando diz aqui maldito o homem que confia no homem, é maldito o pastor Eugênio que confia no seu braço de carne. Mas a ideia também aqui é quando eu, na minha vaidade, no meu orgulho, na minha autossuficiência também, coloco a confiança no homem, ao invés de colocá-la em Deus. E principalmente quando você coloca a sua confiança em uma pessoa que não teme o Senhor, que não guarda os seus mandamentos, uma pessoa que vive no pecado, uma pessoa que vive distante de Deus, ainda se torna pior ainda. Já é errado eu colocar em mim mesmo a minha confiança, eu confiar na minha carne mortal, no meu braço mortal, e ainda confiar no irmão, depositar confiança no irmão, e pior ainda, quando confiamos em uma pessoa que não teme a Deus, que não tem uma aliança com Deus. A confiança no ser humano, apesar de solidária, deve ser encarada com algumas reservas, porque o homem é frágil, é pecador. Jesus pergunta se pode um cego guiar outro cego. Tem como? Não tem. Então, queridos, mesmo que um homem caminhe nos caminhos de Deus, ele pode cair, porque somos humanos e somos frágeis, pecadores, estamos no mundo em juízo, somos limitados. Agora imagine uma pessoa que não conhece a Deus e nós depositamos nossa confiança nela. Certamente nos afastaremos de Deus e perderemos nossa vida. Na vida, confiamos nos amigos, nos parentes. Você confia no seu marido, você confia na sua esposa, você confia num professor. Essa confiança, no entanto, traz em si a característica do provisório, pois é depositada em pessoas humanas. Só a confiança em Deus nunca engana nem defrauda nossa esperança. A fé, amados, é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. A Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor Deus. Eu quero falar então sobre a âncora da esperança. Paulo diz que a esperança é a âncora da alma. O salmista afirma que esperou com paciência no Senhor. Aqui no Salmo 40 ele diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. A âncora da esperança. A esperança, amados, a esperança é um dos assuntos mais empolgantes das Sagradas Escrituras. Ela é um dos temas mais abundantes e consoladores das Sagradas Escrituras. Tudo quanto outrora foi escrito, a Bíblia diz, foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. É o que Romanos capítulo 15 diz. A Bíblia ensina que felizes são aqueles cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Há muitas pessoas infelizes
e desesperançosas do mundo, porque cujas esperanças não estão no Senhor, foram arrancadas pelo guindaste da decepção e frustração. Outras tiveram esperanças soterradas pelas avalanches das tribulações. Existem aquelas que as esperanças foram amputadas de forma drástica pela guilhotina das crises repentinas da vida. Porém, todas elas, sem distinção, não tinham uma base sólida. Existe um povo, a Igreja de Cristo, e precisamos entender isso, irmãos, que tem uma viva esperança. Nós temos essa âncora da alma do cristão, é a esperança. Nós temos esperança, somos o povo da expectativa, que crê na possibilidade do sobrenatural a qualquer momento e que vive na perspectiva do reino de glória. A esperança é a riqueza daqueles que nada têm, mas que possuem tudo. Ela é comparada a uma âncora de um navio. O escritor aqui dos Hebreus, então, ele destaca que o cristão tem uma esperança cujo fundamento é a promessa e o juramento do próprio Deus. Então veja bem, irmãos, a esperança do cristão é segura. Observe o que diz a Escritura. Aqui diz: a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura. Essa é a única vez que a palavra âncora, então, é usada como metáfora da esperança. A função da âncora, como eu disse e volto a dizer, é promover estabilidade à embarcação. Quando os marinheiros ou o marinheiro lança sobre o mar aquelas âncoras, é para firmar aquele navio quando vem a tempestade, para que ele fique na bonança, para que o navio tenha estabilidade, para que promova estabilidade àquela embarcação, ao navio. Escute, meu irmão, não importa as circunstâncias, a âncora deve permanecer fixa no fundo do mar. Precisamos notar algumas distinções existentes entre a âncora de um navio e a âncora da alma. Enquanto a âncora, escute, enquanto a âncora de um navio se estende para as profundezas abissais do oceano, a esperança como âncora da alma, ela se estende para a eternidade. Ela se assemelha à âncora que é lançada ao fundo do oceano, mas que possui um enorme e resistente cabo que está conectado na eternidade. Ela não é lançada para baixo, como acontece com uma embarcação, onde eles lançam aquela âncora ou aquelas âncoras lá nas profundezas das águas. Não. Escute. Ela é lançada, é na eternidade. Ela não é lançada para baixo, mas para o alto. Seu foco não é o fundo. Não é o fundo do mar, mas o céu de glória onde habita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A esperança minha e sua, meu amado, minha amada, não é um assentimento intelectual, mas uma confiança sólida, segura e inabalável. Ela é segura, pois possui um fundamento sólido. Esta é a âncora da alma do cristão. A esperança nossa, ela é segura, ela é firme. Escutem, meu irmão, você que está me ouvindo, amado, amada, que talvez está passando lutas, dificuldades, nós temos a esperança. Esta é a nossa âncora, é o que diz aqui o texto que nós lemos de Hebreus. Nós temos a esperança. A esperança do cristão é firme. Além da esperança do cristão ser segura, ela também é firme. A Bíblia diz aqui, no capítulo 6, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. A esperança do crente é segura e firme, porque está amarrada nas fiéis promessas do Deus imutável e penetra além do véu. Ela oferece ao crente apoio seguro
Nossa esperança está apoiada sobre a promessa, juramento e na pessoa de Deus, mas ela também, escute, ela também aguarda a coisa esperada. A âncora é lançada no fundo do mar, onde o solo é firme. No entanto, nossa esperança sobe para o céu, onde o reino é eterno. A nossa esperança é segura e firme, porque o seu arrimo é o Deus vivo, é o dono de tudo, é o que controla o cosmos, é o que controla as embarcações nos grandes mares, é o Deus que acalma a tempestade, é o Deus que tem o controle não somente da minha vida, das questões do dia a dia, mas é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Ela não é colocada na criatura, mas no Criador. Deus deu aos herdeiros da promessa duas coisas imutáveis: promessa e juramento, para que os seus filhos, para que os filhos de Abraão tivessem uma esperança firme e segura. O Senhor jurou pelo seu próprio nome. Por isso, o cristão deve exultar e ser pleno na certeza da esperança, visto que na esperança fomos salvos. Sendo assim, aguardamos o que não vemos com paciência, segurança e firmeza. O Deus da igreja é o Deus da esperança. A esperança não pode ser roubada. Ela é a herança minha e sua do crente que foi salvo pela graça do Senhor. É o que nós falamos aqui, parece-me que foi antes de ontem, sobre a graça, a âncora da nossa alma, a âncora nossa. Ela é a herança do crente. Portanto, irmãos, lancemos mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. E a Bíblia diz aqui em Hebreus, segundo a ordem de Melquisedeque. A âncora segura e firme da alma do cristão, do crente, é a esperança. Então, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor Deus. Confie no Deus da promessa e do juramento. Ele é fiel e imutável. Deus empenhorou o seu próprio nome e é impossível que ele minta. Se você crê em Deus e na pessoa do seu único filho, Jesus Cristo de Nazaré, então a sua âncora se estende para além do véu, onde o sumo sacerdote, ele já entrou, ele já está lá. Você crê nisso, meu irmão? Eu estou falando aqui sobre a âncora da nossa alma, a esperança. A esperança, a âncora da nossa alma. Existem muitas pessoas que depositam sua esperança em âncoras falíveis e corruptíveis. Estão fadadas ao naufrágio físico e espiritual, tanto quanto os que não têm nenhuma esperança. Nas catacumbas de Roma, lugar onde os cristãos se reuniam escondidos para adorar a Deus, foram encontradas pelo menos 66 figuras de âncoras, como prova da confiança deles em Deus e em suas promessas. O filósofo grego estoico Epíteto escreveu: não se deve prender o navio a uma só âncora, nem a vida a uma só esperança. Mas os cristãos têm somente uma âncora, Jesus Cristo, nossa esperança. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é a nossa esperança. Aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 13 a 15, aqui está escrito que Deus fez sua promessa a Abraão e jurou por si mesmo que as cumpriria. A confiança do patriarca nas promessas de Deus o capacitou a suportar pacientemente todas as dificuldades até alcançá-las. Aqui no verso 16, podemos entender que o homem poderia ter uma esperança maior quando havia um juramento por alguém superior, capaz de fazer cumprir as promessas feitas uns aos outros. O povo hebreu tinha esse hábito de juramento e tomavam Deus por testemunha nos seus acordos e promessas mútuas.
No verso 17, observamos que Deus se interpôs com o juramento. Ele queria assegurar aos herdeiros da promessa feita a Abraão que com toda certeza as cumpriria. O seu objetivo era mostrar aos servos que ele estava oferecendo a segurança eterna, uma segurança eterna da salvação. Por isso que eu sempre argumento aqui, e você sabe disso, meu irmão. Uma vez salvo, sempre salvos. Essa ideia do crente ganha a salvação, perde a salvação, ganha a salvação, até adoece o crente. E é por isso que tem tanto crente doente aí, despercebido, cheio de medo. Porque ganha a salvação, perde a salvação. A salvação, meu irmão, ela é eterna. Nós temos a garantia. É segura. Escute. Deus é um Deus imutável. Aqui no verso 18, Deus evidencia o seu atributo natural de imutabilidade, ou seja, ele jamais muda. Ele cumpre e vela por suas promessas. Devemos firmar nossa esperança em um Deus verdadeiro, um Deus que é poderoso. E ele está dizendo, para que aceitemos a proposta de segurança absoluta e infalível. Lancem vossas âncoras. É preciso lançar as âncoras em Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Aqui nos versículos 19 e 20, vemos que em Cristo nossas âncoras podem ter acesso até o Santo dos Santos, isto é, os céus onde Jesus está, e ele está entronizado à destra de Deus. Ele é o nosso único mediador eterno, que se compadece de nossas fraquezas, pelo qual alcançamos graça e misericórdia, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Não adianta procurarmos outro caminho, outro nome, outra maneira para alcançarmos a salvação, pois a Bíblia diz que só existe um. A Bíblia diz aqui em Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens, pelo qual podemos ser salvos, é Jesus Cristo. E nós colocamos nele a nossa confiança, nós fomos salvos pela graça. E escute, nós temos essa esperança, essa convicção que um dia iremos para os céus, e esta âncora nos firma em meio ao balanço da nossa embarcação pelas ondas bravias do mar, quando vem as tempestades. Ainda que você venha cair, ainda que você venha cometer o pecado que for, você não perde a salvação. E nós estamos, na verdade, indo. Nós sabemos para onde nós iremos para um porto seguro, onde o Senhor nos espera, e esta é a certeza, nós temos esta esperança. Precisamos de examinar a futilidade. Ela é tudo que pode desviar seus olhos da rocha, da promessa do lugar seguro. A futilidade também é maquiada pela rotina frenética, pela sobrevivência. Poucas coisas podem deixar a pessoa mais exausta do que esse ritmo apressado pela realização própria. É preciso então entender que nós temos onde ancorar. Nós temos onde ancorar. Estamos aqui apenas de passagem. Nós temos a segurança eterna, a rocha da salvação, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual é a nossa esperança e âncora de nossas almas. Por isso, não tenhamos medo das tempestades da vida, pois sabemos em quem temos crido, e Ele é poderoso para guardar-nos de todo o mal. Na esperança, nós já fomos salvos, irmãos. Que o Deus da esperança te encha, querido, da mais completa alegria e paz na fé, para que transbordem de esperança pela força do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero falar também da âncora do amor. As minhas âncoras são fortalezas durante a minha caminhada. As suas âncoras, minha irmã, meu irmão, são fortalezas durante a nossa caminhada aqui, a sua caminhada aqui neste mundo. São alicerces da nossa estrutura. São alimentos que nutrem o nosso espírito. São energias que impulsionam as nossas ações. E precisamos de ficar gratos ao Senhor
porque temos aprendido, sabe, a cultivar âncoras fortes que nos acompanham por todos os passos neste mar da vida, nessa nossa caminhada aqui. A essência da fé é o amor, e que o amor é a semente que se desmembra em muitos frutos. O amor é um sentimento universal expresso nas mais variadas relações humanas. A espiritualidade é um caminho de amor e de aprendizagem que nos conduz a aceitar, respeitar e amar as diferenças. As âncoras que nós temos são luzes, guias de amor e fé. Entende, meu irmão? O amor de Deus está presente no legado de muitas histórias. O evangelista João nos ensina que Deus é amor. Então, se pretendemos ancorar nossa vida em Deus, devemos fazê-lo a partir do amor. A Bíblia diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda que eu fale a língua dos homens, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como um metal que soa ou como símbolo que retine. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho. E acima de tudo, é preciso vestirmos este amor. O amor jamais haverá de passar. Eu quero terminar. É preciso colocar a esperança em Jesus. É preciso entender, Ele é poderoso para realizar nossos sonhos, projetos, e até muito mais do que isso. A Bíblia diz em Efésios 3:20 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Lance a âncora da sua esperança, meu irmão. Ei, querida, lance a âncora da sua esperança naquele que pode todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Nele há recursos inesgotáveis para solucionar qualquer problema de nossas vidas. Você já lançou as suas âncoras profundas no Senhor? Já, meu irmão? Então, se você já o fez, ei, querida, confie. Você vai resistir às tempestades da vida. Se ainda não as lançou, prepare-se para ser soprado pelos ventos da adversidade. Mas eu aconselho diante do Senhor, para que você possa entregá-lo. Diga ao Senhor: Senhor, eu não posso resolver a minha situação, não posso acalmar a fúria dos mares, das tempestades que eu estou enfrentando, que a minha vida, que a minha família está enfrentando. Eu preciso, Senhor, da tua ajuda. Então, pela fé, coloque as âncoras diante do Senhor, da presença dEle, da sua promessa, da sua providência, do seu agir neste mar revolto. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou decidido a confiar no Senhor para andar na minha tempestade e falar de paz quando for a vontade do Senhor, que eu possa entendê-la, que eu possa fazer a tua vontade. Então é preciso confiar no Senhor. Somente o poder de Deus é forte o suficiente para ser a nossa âncora no meio da tempestade. Como é que está a tua vida, minha irmã? Como que está a tua vida, meu irmão? Jesus é a nossa âncora. Nós temos confiança nele. Ele já entrou no Santo dos Santos. Ele é o nosso precursor, ele já foi lá, ele já levou, usando aqui a metáfora, aquela grande corda, aquela grande corrente, ele já está lá. E é por isso que nós temos a esperança, nós temos fé, nós confiamos nele. Nada pode nos tirar, nada pode nos separar dele. Quem sabe você está aí me ouvindo, está enfrentando aí grandes problemas, crises, as mais diversas, situações que você está quase sucumbindo.
Talvez a sua embarcação está quase afundando. Solte, lance agora estas âncoras e confie no Senhor. É Ele que cuida, é Ele que te protege. E se você não fez, faça em nome de Jesus. Nós temos esta âncora. Nós temos esta âncora, nós temos esta fé, nós confiamos no Senhor, nós esperamos o Senhor. Veja, por exemplo, o que aconteceu na Inglaterra. A imprensa ainda não existia. As poucas Bíblias que existiam eram copiadas à mão e não estavam disponíveis na língua do povo, mas sim em latim. Pouca gente realmente compreendia as Sagradas Escrituras. Era uma imposição também da igreja oficial da Inglaterra. Ou seja, a igreja não queria que o povo simples conhecesse a Bíblia Sagrada. Dá para você entender que algum tempo atrás uma igreja chamada cristã quisesse ocultar do povo as verdades da palavra de Deus? Pois é, aconteceu em Roma e em outros países. Mesmo assim, haviam homens que pensavam diferente. Era o caso do teólogo John Wycliffe. Considerado o pai da prosa inglesa, viveu aproximadamente entre os anos 1320 e 1384. Discordando frontalmente da postura oficial da igreja romana, Wycliffe defendia a ideia de que as pessoas deveriam ler a Bíblia em sua própria língua. As Escrituras Sagradas são propriedade do povo e ninguém pode tirá-las do povo. Cristo e seus discípulos converteram o mundo fazendo a Bíblia conhecida de modo que lhes era familiar. Oro com todo o meu coração para que, fazendo o que este livro recomenda, possamos todos chegar à vida eterna, disse John Wycliffe. Wycliffe pôs a Bíblia nas mãos dos ingleses. Primeiro, ele organizou um grupo e começou a traduzi-la da Vulgata, a tradução latina. Em 1382, John Wycliffe havia traduzido o Novo Testamento para o inglês. Cada linha de sua tradução foi escrita à mão. A imprensa só seria inventada 68 anos depois. Quando a obra se completou, Wycliffe procurou homens que pudessem ensinar as verdades da Bíblia ao povo inglês. Esses homens, treinados por ele e que ficaram conhecidos pelo nome de Lollardos, viajavam por todo o país, de 2 a 2, pregando e ensinando a palavra de Deus. A igreja oficial tentou destruir a tradução, mandou prender John Wycliffe e o declarou culpado de corrupção da igreja. Seus inimigos o chamavam Doutor Crente Ímpio. Wycliffe perdeu o emprego como professor da Universidade de Oxford e foi excluído da igreja. Doente, retirou-se para o interior do país, onde veio a falecer. Foi tão odiado que em 1415, ou seja, 31 anos depois da sua morte, seus ossos foram retirados da sepultura e queimados em praça pública por ordem do Papa. As cinzas lançadas no rio Swift, como símbolo da destruição de sua memória. A memória e o exemplo de John Wycliffe, porém, continuam vivos ainda hoje. Existe até uma sociedade missionária, os tradutores da Bíblia de Wycliffe, cujo ministério consiste em traduzir a palavra de Deus para outros idiomas. O grupo já conseguiu fazê-lo para cerca de 650 línguas. A grande preocupação hoje da maior parte dos editores da Bíblia é colocá-la na linguagem do povo. Herança de um teólogo que, por causa da Bíblia, se fez maldito. Leia a Bíblia.
examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Lia a Bíblia com os lábios. Comove a história de uma garota francesa que era cega. Um dia ganhou de presente um exemplar do Evangelho de Marcos em braille, sistema tipográfico que utiliza caracteres em alto relevo, permitindo a leitura com a ponta dos dedos. Com o passar do tempo, surgiram alguns calos nos dedos da menina e ela acabou por perder completamente a sensibilidade. A leitura, portanto, daquela forma se tornou impossível. Chorando, ela se despediu do livro que tanto amava. Beijou-o ternamente, como se despedisse mesmo de uma pessoa. Para sua surpresa, percebeu que seus lábios conseguiam distinguir as letras. Sua alma iluminou de uma nova alegria. Sem dúvida, podia ler com o toque dos lábios. E assim, voltou a ler o livro de Deus com os lábios. Temos bons olhos, temos luz elétrica suficiente para tornar possível a leitura à noite como se fosse dia claro. Temos Bíblias em fitas, cassete, em vídeo, em desenhos animados. Nossa geração deveria ser conhecida como a que mais leu, ouviu e divulgou a Bíblia em toda a história do mundo. E por que não somos? Leia a Bíblia. Dispare seus sonhos. Todos nós fomos criados pelo Criador com capacidade de sonhar. Sonhos não nascem de indiferença, de apatia ou de falta de ambição. Muitas pessoas que venceram na vida começaram mal e travaram muitas lutas penosas antes de chegar lá. O sucesso ocorre geralmente no momento de alguma crise. Sonhos são desejos ardentes. Ninguém está pronto para alguma coisa até que acredite que possa adquiri-la. Fabricar álibis ou desculpas com as quais justificar fracassos é um passatempo nacional. Esse hábito é tão velho quanto a raça humana e tem sido fatal para o sucesso na vida. A desculpa é filha da imaginação do homem. A primeira maior vitória é vencer a si mesmo. O seu sonho é conseguir sucesso e ser feliz? Para obter isso, você precisa de paz de espírito que só Jesus pode oferecer, e força de vontade. Todas essas provas começam sob forma de impulso e pensamento. Você precisa disparar os seus sonhos. Muita gente passou do fracasso ao sucesso pelo caminho da persistência, do desejo ardente de querer alguma coisa. Você quer ter sucesso? Dispare seus sonhos. Como derrotar um inimigo? A vida de Abraham Lincoln já foi retratada em cerca de 5.000 livros. Um episódio insistentemente lembrado em alguns desses livros é o do relacionamento entre Lincoln e um certo Edward. Edward era inimigo declarado de Abraham Lincoln. Ele desprezava Lincoln, chamando, entre outras coisas, de palhaço velhaco do mais baixo nível, e pôs nele um apelido: pai dos gorilas. Nessa época, havia um cientista chamado Du Chaillu, que fazia pesquisa na África a respeito dos gorilas. Edward dizia que esse cientista era um tolo e estava perdendo seu tempo tentando capturar gorilas
Era só procurar em Springfield, que ele encontraria facilmente um. Springfield era onde Lincoln morava. A tantas e tamanhas ofensas, Lincoln respondia apenas com o silêncio. Toda a difamação de Edward não deu resultado, pois a 6 de novembro de 1860, Lincoln foi eleito 16º presidente dos Estados Unidos da América. Chegou o momento de Lincoln, como presidente da nação, escolher os seus ministros. Para desespero de alguns e surpresa de todos, Lincoln convidou Edward para integrar o ministério. Edward aceitou o convite, tornando assim ministro da guerra. Vários assessores de Lincoln argumentaram que Edward poderia ser um estorvo para a administração, que provavelmente tentasse subornar e sabotar o desempenho do governo. Lincoln respondia que, tendo procurado em todo o país um homem qualificado para o cargo, encontrou em Edward. Esse homem que ele era o mais preparado para o posto. Durante toda a administração, Lincoln tratava o seu ministro com respeito e cortesia, como se nada antes houvera acontecido. O tempo passou. Em 14 de abril de 1865, Lincoln foi covardemente assassinado no Teatro Ford, em Washington. O país ficou chocado. O corpo de Lincoln ficou em exposição numa pequena sala. A seu lado, de pé, lá estava Edward. Diferente, completamente transformado. Dizia com sincera emoção: aí jaz o maior governante que o mundo já viu. Agora ele pertence à história. Era a vitória do amor por sobre o ódio. Mais uma evidência de que o perdão tem força irresistível. Há duas coisas que você pode fazer quando comete um erro. Pode sentir pena de si mesmo e desistir, ou pode aprender alguma coisa. Nenhuma pessoa na vida conseguiu êxito sem nunca se encontrar uma vez ou outra pendendo à beira do abismo ou do fracasso. Cada fracasso é uma bênção disfarçada, pois nos dá uma lição que talvez não aprenderíamos nunca de outra forma. Quase todos os fracassos são apenas derrotas temporárias. Pense agora nas milhões de ostras do oceano. A lição que tiramos delas é impressionante. Quando alguma coisa irrita a ostra, um grão de areia, por exemplo, ela não gosta e tenta se livrar dele. Mas quando não consegue livrar daquilo que a contraria, ela se acalma e faz da contrariedade uma das coisas mais belas da natureza. Ela usa o grão de areia para fazer uma pérola. Essa qualidade deve ser muito considerada. Assim, quando alguma coisa o irritar, faça dela uma pérola, mesmo que seja uma pérola da paciência. Napoleão Hill disse: sou muito grato às adversidades que apareceram em minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, a perseverança e outras qualidades que sem essas adversidades eu jamais conheceria. Lembre-se que é nas adversidades que aprendemos a arte de vencer.
Quem queimou a língua nunca esquece de assoprar. A Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor. Espelho, espelho meu. Na história infantil A Branca de Neve e os Sete Anões, a madrasta da Branca de Neve possuía um espelho mágico com o qual ela sempre conversava. Em sua vaidade, a rainha vivia perguntando ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? O espelho não mentia, porque o espelho não mente. E lá vinha a resposta: ó minha rainha e senhora, você é a mulher mais linda do reino. Isso aconteceu enquanto Branca de Neve ainda era uma menininha, mas cresceu e se tornou moça belíssima, muito formosa. A madrasta, como sempre, foi ao espelho para conferir: espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? E o espelho, que a vida inteira só falou a verdade de novo: sim, minha rainha, existe agora no reino alguém mais bela do que você. É Branca de Neve. A rainha explodiu de ódio e ciúme. Não pode ser. E a partir daí, sua vida consistia apenas em urdir um plano para matar a Branca de Neve e assim voltar a ser a mais bela do reino. A Bíblia é como um espelho a denunciar as nossas fraquezas e vaidades. Nem sempre essa denúncia nos agrada, mas é para o nosso bem que ela nos admoesta. Leia e conheça as Escrituras Sagradas. Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida.
Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem, pelo menos, dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será, a algum momento, condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais.
e que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Bill Gates foi convidado por uma escola secundária para uma palestra. Chegou de helicóptero, tirou o papel do bolso onde havia escrito 11 itens. Leu tudo em menos de 5 minutos. Foi aplaudido por mais de 10 minutos sem parar. Agradeceu e foi embora em seu helicóptero. O que estava escrito é muito interessante. Preste atenção. Em primeiro lugar, a vida não é fácil. Acostume-se com isso. Em segundo, o mundo não está preocupado com a sua autoestima. O mundo espera que você faça alguma coisa útil por ele, antes de sentir-se bem com você mesmo. Terceiro, você não ganhará $20 mil por mês assim que sair da escola. Você não será vice-presidente de uma empresa com carro e telefone à disposição, antes que você tenha conseguido comprar seu próprio carro e telefone. Quarto, se você acha seu professor rude, espere a ter um chefe. Ele não terá pena de você. Quinto, vender jornal velho ou trabalhar durante as férias não está abaixo da sua posição social. Seus avós têm uma palavra diferente para isso. Eles chamam de oportunidade. Sexto, se você fracassar, não é culpa de seus pais. Então, não lamente seus erros, aprenda com eles. Sétimo, antes de você nascer, seus pais não eram tão críticos como agora. Eles só ficaram assim por pagar suas contas, lavar suas roupas e ouvir você dizer que eles são ridículos. Então, antes de salvar o planeta para a próxima geração, querendo consertar os erros de geração dos seus pais, tente limpar seu próprio quarto. Oitavo, sua escola pode ter eliminado a distinção entre vencedores e perdedores, mas a vida não é assim. Em algumas escolas, você não repete mais de ano e tem quantas chances precisar até acertar. Isto não se parece com absolutamente nada na vida real. Se pisar na bola, está despedido. Rua, faça certo da primeira vez. Nono, a vida não é dividida em semestres. Você não terá sempre os verões livres e é pouco provável que os outros empregados o ajudem a cumprir suas tarefas no fim de cada período. Décimo, televisão não é vida real. Na vida real, as pessoas têm que deixar o barzinho ou a boate e ir trabalhar. 11º, seja legal com os CDFs, aqueles estudantes que os demais julgam que são uns babacas. Existe uma grande probabilidade de você vir a trabalhar para um deles. Bill Gates. É melhor ser rei de teu silêncio do que escravo de tuas palavras. Se você ama alguma coisa ou alguém, deixe que parta. Se voltar, é porque é seu. Se não, é porque jamais seria. A raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Nem palavras duras e olhares severos devem afugentar quem ama. As rosas têm espinhos e, no entanto, colhem-se. O homem que não se alimenta de seus sonhos envelhece cedo. Planta seu jardim e decora sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. As palavras estão cheias de falsidade ou de arte.
O olhar é uma linguagem do coração. Só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que este alguém não o ama. É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que com a ponta da espada. Ó amor poderoso, que às vezes faz de um besta um homem, e outras de um homem uma besta. Não surges a fonte onde aplacaste tua sede. Seja como for que penses, creio que é melhor dizê-lo com boas palavras. As palavras estão cheias de falsidade ou de arte. O olhar é a linguagem do amor. Guarda teu amigo sob a chave de tua própria vida. O amor, como cego que é, impede aos amantes ver as divertidas tolices que cometem. Os amigos que tens e cuja amizade já puseste à prova, engancha-os a tua alma com ganchos de aço. O espetáculo da vida. Que você seja um grande empreendedor. Quando empreender, não tenha medo de falhar. Quando falhar, não tenha receio de chorar. Quando chorar, repense a sua vida, mas não recue. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Encontre um oásis em seu deserto. Os perdedores veem os raios. Os vencedores veem a chuva e a oportunidade de cultivar. Os perdedores paralisam-se diante das perdas e dos fracassos. Os vencedores começam tudo de novo. Saiba que o maior carrasco do ser humano é ele mesmo. Não seja escravo dos seus pensamentos negativos. Liberte-se da pior prisão do mundo, o cárcere da emoção. O destino raramente é inevitável, mas sim uma escolha. Escolha ser um ser humano consciente, livre, inteligente. Sua vida é mais importante do que todo o ouro do mundo, mais bela que as estrelas, obra-prima do autor da vida. Apesar dos seus defeitos, você não é um número na multidão. Ninguém é igual a você no palco da vida. Você é um ser humano insubstituível. Jamais desista das pessoas que ama. Jamais desista de ser feliz. Lute sempre pelos seus sonhos. Seja profundamente apaixonado pela vida, pois a vida é um espetáculo imperdível. Augusto Cury. O amor. O amor não prende, liberta. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas.